Olá e bem-vindos à última aula dessa série onde a gente aprendeu a construir um jogo da velha em HTML com programação em JavaScript. Nas aulas anteriores a gente construiu esse tabuleiro aqui que já está 100% funcional, beleza? Você clica na célula em branco, ele substitui pelo X ou pelo círculo e agora ele já reconhece condições de vitória ou de empate. Nessa aula aqui, a proposta é ensinar a máquina a jogar, porque por enquanto, se a gente quiser jogar isso aqui, a gente precisa de outra pessoa para jogar com a gente. Agora, nessa aula, a gente vai construir aí uma programação que a máquina vai poder jogar com a gente. Beleza? Então, vamos mãos à obra aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser inserir um checkbox aqui no nosso HTML para marcar se a máquina vai estar jogando ou não. Beleza? Então, vamos botar aqui. Primeiro eu vou colocar um texto aqui em negrito, esse B aqui quer dizer negrito, mas computador, que ele não vai aparecer por enquanto, porque o texto está preto, o fundo da minha página está preto também. Então eu vou usar aqui um comando de CSS, style, para definir o estilo da página que está sendo exibida. Aqui o color, que muda a cor do meu texto, e o código para texto em branco. Eu poderia escrever white aqui também. E aparece lá, ó, computador em branco, aparece na minha página. Beleza? E agora eu vou botar o checkbox, que é um input do tipo checkbox. Vamos ver se apareceu lá. Aqui um checkbox. Aí com esse checkbox eu vou habilitar ou desabilitar a jogada do computador. O meu checkbox ele vai precisar de uma identificação para ser trabalhada lá no arquivo JavaScript. Vou chamar de CPU. E por default eu vou trazer ele marcado. Vamos ver aqui. Aqui, beleza. Toda vez que eu carrego a minha página, ele já vem marcado. Agora vamos na parte aqui da programação em JavaScript. Primeiro eu vou criar uma variável, vou chamar de CPU, que vai receber o estado daquele checkbox que eu coloquei lá no meu HTML. Se ele está marcado ou se ele está desmarcado. Então, como é que eu faço? Document. Lá eu usei o nome CPU. Então a minha variável CPU ela vai receber o estado do checked do meu checkbox. Quer dizer, se ele tiver marcado, então checked vai gerar o valor true. Então a minha CPU vai receber o valor true. Se ele não estiver marcado, o checked dele vai estar gerando um valor falso. Então meu CPU vai armazenar um valor falso. Vamos ver se está funcionando. Alert. CPU. Então aqui, quando eu clicar em alguma imagem, ele vai me dar o valor da variável CPU. Vamos fazer o teste aqui. True, porque ele está marcado. Se eu desmarcar aqui, false. Beleza, então está funcionando. Eu não vou precisar desse alert aqui, foi só para testar mesmo. Aí agora, depois da minha jogada ter sido executada, aqui eu estou assumindo que o primeiro jogador ele vai ser o X
e vai ser humano. Então o segundo jogador eu vou conferir se é humano ou se vai ser um computador que vai jogar. Então aqui, isso aqui tudo representa a minha jogada, né? Após a jogada ter sido concluída, eu vou ver aqui se é o computador que está jogando. Então se CPU, o CPU está armazenando valores true ou false. Então simplesmente se ele estiver true, já vai gerar aqui o valor que eu quero. E minha variável jogador foi igual a O, porque se o CPU tiver marcado, mas o jogador for o X, não é o computador que vai jogar, é o humano que vai jogar. Mas se o jogador for o O, que vai ser tipo o meu player 2 aqui, aí vai ser desde o CPU. Aí eu vou chamar a minha função checkJogo, que é a mesma função que eu estou chamando quando clico numa imagem lá na minha tabela. Só que em vez de passar diretamente o valor de uma célula, eu vou criar uma função onde o computador vai escolher o valor dessa célula para mim. Eu vou chamar de jogada do computador. Beleza. Então, agora eu vou construir essa função aqui. Jogada do computador. Não recebe nada por parâmetro. E ela na verdade é bastante simples. Eu só vou retornar uma célula aleatória. A princípio, depois se vocês quiserem incrementar essa jogada do computador, fica ao critério de cada um. Então eu vou retornar return. Como é que eu estou identificando as minhas células, né? Ela tem um texto, um nome que identifica as minhas células. Aqui é cell alguma coisa, cell algum número de 1 a 9, né? Então aqui eu vou retornar uma identificação de célula. Então vai ser cell mais um número gerado aleatoriamente entre 1 e 9. Então aqui eu vou usar duas funçõezinhas nativas do JavaScript. Uma é o math.random. Essa math.random, ela gera um valor aleatório entre 0 e 0.99. Aí eu vou multiplicar esse valor pelo valor máximo que eu quero, que é 9. E vou pegar o resultado, né, o produto dessa multiplicação, e vou somar 1. Por que eu vou somar 1? Olha só, vamos explicar isso aqui. O math.random, ele gera um valor entre 0 e 0.99. Então, meu valor mínimo é 0, meu valor máximo é 0.99. Quando eu multiplico isso por 9, o meu valor mínimo passa a ser 0 e o meu valor máximo passa a ser 8.99. Então, o 0 para mim não adianta, né? O meu valor mínimo eu quero que seja 1. Então, eu somo 1 ao resultado dessa multiplicação aqui. Então, o meu valor mínimo passa a ser 1 e o meu valor máximo passa a ser 9.99. Então, eu vou usar uma outra função do JavaScript, que é o math.floor. E ele arredonda para baixo qualquer número. Então, quer dizer, ele ignora qualquer casa decimal, né? Todo o valor que vem depois do ponto ali, da vírgula, e me traz só o número inteiro. Então, como o meu número estava sendo gerado aqui era algo entre 1 e 9.99, ele vai pegar um valor entre 1 e 9, que é exatamente o que eu quero. Aí ele vai pegar esse valor que foi gerado aleatoriamente e vai colocar aqui, vai adicionar ao meu texto cell algum número gerado aleatoriamente e vai retornar esse valor aqui para o meu checkJogo, que foi chamado aqui. Então ele vai gerar novamente, né, toda a nossa função checkJogo, passando como valor uma célula gerada aleatoriamente pelo computador. Vamos ver se funcionou isso aí. Atualizado aqui, marcar aqui no computador. Olha lá, eu joguei o X, automaticamente ele já fez uma jogada ali aleatória. Eu jogo aqui,
Tá vendo? Você vê que ele não é muito bom de jogo, não. Mas joga sozinho. Nosso objetivo era esse, né? E aí, se você quiser, você pode melhorar a habilidade de jogo do seu computador através de programação. Posso fazer aqui, por exemplo, em que o computador ele procure sempre saber se a célula do meio ela está livre, e se ela estiver livre, ele vai jogar nela. Se ela não estiver livre, ele vai jogar numa célula aleatória mesmo. Então ele vai ver aqui se o check source, a célula do meio é qual? É a célula 5, né? Foi igual a branco.png, que é exatamente a mesma coisa que a gente vê aqui em cima, né? Se ela estiver livre, se a imagem que estiver sendo exibida nela for branco.png, o que ele vai fazer? Ele vai retornar a célula 5, vai ser a jogada dele. Vamos ver se funciona. Vou clicar aqui, olha lá, jogou na célula 5. Clicar aqui, jogou na célula 5. Quer dizer, toda vez que eu jogar e for a vez dele e a célula 5 estiver desocupada, ele vai jogar na célula 5. Se eu começar jogando na célula 5, aí ele vai fazer uma outra jogada qualquer. Aí, seguindo essa ideia, você pode fazer a programação que você quiser. Buscar qualquer outra célula que você queira que ele jogue. Ele pode fazer uma avaliação se já tem duas células marcadas, uma do lado da outra. Por exemplo, se a célula 1 e a célula 2 já estiverem igual ao círculo, né, ao O.png, aí ele vai jogar na célula 3, porque vai ser a jogada de vitória dele. Então isso aqui eu vou deixar por conta da capacidade de cada um, para vocês treinarem também e desenvolver suas habilidades. Tá bom? Aqui a minha ideia é mais passar o conceito mesmo do negócio. Não vou entregar tudo de mão beijada também não. Tá bom? E, gente, eu acho que é isso. A gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. E no futuro eu pretendo trazer outras aulas legais aí, de repente fazer umas coisas mais com animação, uma coisa mais... um jogo de plataforma, alguma coisa assim. Tudo assim, trabalhando HTML e JavaScript, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Então espero que todo mundo tenha aproveitado. Deem seu retorno. Gostaria de ver se alguém desenvolveu alguma coisa legal aqui para melhorar esse jogo. Tá? E eu agradeço pela atenção de todo mundo que esteve acompanhando aí essas aulas. E espero trazer mais coisas no futuro aí. Tá bom? Então, um forte abraço e até mais.